falar das top 5 perguntas de entrevistas. E como você deve se preparar para responder essas perguntas, com base na sua história. Então, a primeira pergunta é: quem é você? Quando o recrutador te pergunta isso, tente ser claro, falar sobre você de forma bem resumida. Fale seu nome completo, sua idade, seu contexto de vida e um pouco sobre sua vida profissional. Lembre-se, ainda não é hora de você entrar muito no detalhe, né? Então procure aí ser o menos específico possível e também não é hora de falar de suas qualidades e seus defeitos. Seja o mais natural possível. Na medida do possível, tente relaxar. Fale em um tom mais firme, em uma altura audível. Isso demonstra segurança na sua fala. Tente se manter calmo. O nervosismo muitas vezes faz com que o candidato acabe decorando o texto. Então ele chega lá, ele engata primeiro e vai. Acelera demais. E com esse ritmo frenético, o recrutador não consegue acompanhar a linha de raciocínio. Então, quanto mais calmo você for, quanto mais natural e quanto menos específicos, o ideal são no máximo 2 minutos para você contar a sua história. Melhor. Há candidatos que às vezes demoram 5, 10 minutos. Isso acaba entediando o recrutador. Então, toda a história deve ser contada com entusiasmo, né? Tente apresentar um recorte da sua de forma interessante, atrativo, usando ali as oportunidades para encantar nesse primeiro contato, despertar a curiosidade do recrutador sobre você. Se em algum momento ali ele sentir uma brecha, ele vai pedir para você aprofundar algum ponto. Fique tranquilo. Lembre-se que as pessoas se conectam com pessoas e é muito importante que você consiga fazer essa primeira conexão com o recrutador. A segunda pergunta mais feita em entrevistas são: quais são as suas fortalezas? Quando o recrutador pergunta sobre isso, ele quer saber a verdade. Então, tente analisar aí dentro da sua trajetória quais foram os pontos que te destacaram, né? Seja no colégio, seja no seu contexto familiar. Pergunte para os seus colegas, para os seus pais, para os seus irmãos. Pessoas próximas geralmente sabem quais são nossas qualidades. Então, caso você esteja com dificuldade, tente lembrar, tente perguntar, conversar com essas pessoas próximas. Isso aí é o início do autoconhecimento. E o autoconhecimento é muito importante para a gente, a partir do momento que a gente entra, né, começa a nossa carreira, ela é muito importante para nos ajudar a tomar decisões. E isso para o recrutador também é importante, porque ele consegue entender o nível de consciência que você tem sobre suas próprias qualidades. Então, entenda quem você é, tente se lembrar das histórias que comprovem que você tem essas qualidades, que isso vai passar muito mais segurança para o recrutador na análise do seu perfil. E lembre-se, a entrevista deve ter sempre ideias reais que comprovem essas suas habilidades. Algumas respostas elas já estão bem manjadas, né? Tem sempre: gosto muito de trabalhar em equipe, aprendo rápido, me adapto facilmente a mudanças. Essas respostas elas já estão bem clichês e geralmente elas são as mais respondidas aí por candidatos que decoram o texto. E pode ser que você tenha de fato essas qualidades manjadas, mas como elas são muito comuns, talvez o recrutador queira entrar um pouco mais e entender mais no detalhe. Então, histórias que comprovem que você tem essas competências. Então, leve mais de 2 histórias pelo menos, assim você consegue comprovar de fato que você tem essas competências e também confirmar o seu nível de autoconhecimento. Por que o autoconhecimento é tão importante assim em entrevista, Simone? A terceira pergunta é: quais são os seus defeitos? Então, quando as pessoas sabem quem são, sabem quais são os defeitos, elas sabem exatamente onde querem chegar, porque elas já têm um nível mais profundo de quem são e elas não querem desrespeitar os seus limites. Então, quando uma empresa precisa escolher um candidato, ela sempre vai escolher aquele que já tem uma profunda análise sobre ele mesmo, porque provavelmente ele já analisou o contexto da empresa, o produto, o mercado, como isso se conecta aos objetivos maiores dele. Então, é muito importante, a partir de agora, você entender exatamente quem você é. E só tem uma forma de você chegar aí: é por meio da reflexão, a análise no dia a dia. Então, quando o recrutador pergunta qual é o seu principal ponto de melhoria, seu ponto de fragilidade, ele quer entender qual que é mesmo o seu nível de autoconhecimento. Ele quer entender quais são as suas fragilidades. Quando você tem consciência da sua fragilidade, você consegue pensar em mecanismos para contornar essa sua fraqueza. Então, essa pergunta tem 2 grandes objetivos: entender se você tem consciência das suas fragilidades. E assim, gente, não vale ansiedade, eu sou muito ansioso,
ou eu sou muito perfeccionista. Isso daí também tá manjado. Então, todo mundo, defeito é o que a gente mais tem. Tente analisar quais são os seus. Lembre-se que o recrutador também vai pedir para você cases que comprovem essa sua fragilidade. Então, dentre um leque de fragilidades que você tem, tente escolher algumas, umas 4, que você tenha histórias que comprovem que você tem essa fragilidade, mas lembre-se que ele vai te perguntar o que você passou a fazer diferente depois que você identificou essa sua fragilidade, porque isso daí ele vai conseguir mensurar o nível de senioridade que você tem. Então, quando você identificou que você tem uma fragilidade, qual foi o plano de contingência que você estruturou para que isso não fosse uma pedra de tropeço na sua carreira, no seu dia a dia de trabalho? As pessoas que têm um nível de autoconhecimento profundo, elas têm um plano B para isso. E ele espera que você traga histórias que comprovem que você já pensou em um plano de contingência, já tentou colocar ele na prática e trouxe resultados positivos. Não tem problema se você não tiver um case com seu plano de contingência. Mas caso você tenha, caso você se lembre, não, já fiz diferente de uma outra forma e tive resultados diferentes. Tente já colocar isso no papel também, porque isso vai te ajudar a se lembrar quando for questionado. Mas se você não tiver um caso, você não precisa mentir. Fala que você não teve a oportunidade aí de aplicar o seu plano de contingência, mas tente pensar em um. Isso aí também já mostra que você tem uma auto-reflexão e você gosta sempre de buscar a sua própria alta performance. É muito importante que vocês treinem no espelho, que vocês treinem com amigos, que vocês treinem com seus pais. Todo mundo tem uma história interessante para contar. Tudo depende do recorte que a gente faz delas. Quando a gente acredita que a gente não tem uma história interessante para contar, a gente acaba se reprimindo. A gente conta ela sem entusiasmo, sem enaltecer nenhuma parte, e todas as histórias podem ser contadas de inúmeras maneiras. Então, escreva a sua história, e depois que você escrever, primeiro você escreve bem prolixo mesmo, do jeito que você está sentindo, e depois você vai afinando, afinando, afinando. E se necessário, você pode mudar a ordem da sua narrativa, mas lembre-se que ela precisa ter no máximo 2 minutos. Então, treine no espelho, treine com o vizinho, treine com os amigos, e já deixe ela na ponta da língua. Não é para decorar, mas tente priorizar aquilo que você precisa transmitir. A próxima pergunta mais feita em entrevista é: por que a nossa empresa? Quando o recrutador pergunta isso para você, ele quer saber se você fez sua lição de casa, se você entrou no site da empresa, se você estudou sobre a cultura organizacional, se você se importou e entender qual que é o mercado de atuação da empresa e se ela faz sentido para o que você pretende para o seu futuro profissional. Quando as pessoas se preocupam com essa análise prévia, significa que elas são criteriosas na escolha, elas não estão atirando para tudo quanto é lado, elas estão escolhendo a dedo as oportunidades de carreira. Então, isso aí é um ponto a mais para o recrutador. Uma outra pergunta que é muito feita, é a quinta pergunta mais feita em entrevista é: o que você tem de dúvidas ou você tem alguma pergunta para me fazer? Quando o recrutador faz isso, ele quer saber quanto você está interessado no desafio da empresa. Então, nesse momento, você precisa perguntar algo relacionado ou ao futuro da organização, onde a organização pretende estar em 5 anos, qual que é a missão, visão e valores, caso não esteja no site, quais são os objetivos da empresa no médio e no longo prazo. Se você for contratado e sua contratação for um grande sucesso, o que é que você terá feito em 6 meses? Então, todas essas perguntas que você fizer nesse momento final tem que ter relação com o cargo, tem que ter relação com a atividade fim da empresa, com o propósito de mudar o mundo. Então, não pergunte sobre salários, benefícios, valores. Tente fazer perguntas relacionadas à sua nova atribuição, sua nova responsabilidade. Quando você demonstra interesse em servir, o recrutador sente uma satisfação de ver que você já está interessado em entregar. Isso demonstra interesse e pessoas interessadas entregam muito mais. Então, essas são as 5 perguntas mais realizadas em entrevistas. Não vão à entrevista sem refletir sobre elas. Lembre-se que você não precisa levar um discurso pronto, mas você precisa saber as suas histórias, você precisa relembrar, você precisa rememorizar, até mesmo para resgatar alguns detalhes mais profundos que podem fazer a diferença na hora de você se comunicar. E quando a gente se prepara, a gente consegue transmitir mais segurança.
porque a gente já refletiu antes sobre isso. Então é só a gente explicar de forma muito clara e muito sincera qual foi a nossa linha de raciocínio, quais foram os nossos porquês, por que nós tomamos determinadas decisões em cada um dos momentos. Às vezes o recrutador olha ali no currículo e ele fala, nossa, mas esse trajeto do candidato não faz sentido. Mas quando ele conversa com você e você apresenta a sua lógica, é como se acendesse uma lâmpada no cérebro dele. Ele fala, nossa, faz todo sentido. Então seja o mais sincero possível e mergulhe nos seus porquês, mergulhe nas suas histórias. A gente sempre faz escolhas com as motivações corretas, elas têm uma justificativa. Mostre claramente para o recrutador quais são as suas. E não precisa se espremer para caber. Você é tão especial quanto a empresa. Você é um talento também. Então valorize-se, que assim você vai ter a segurança para fazer as melhores escolhas para a sua carreira. Eu espero que eu tenha te ajudado. Beijo grande e sucesso!